A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje eu quero começar uma série de estudos sobre as curas de Jesus, né? Aprendendo com as curas de Jesus. Hoje nós vamos falar de uma cura que ele fez e vamos aprender uma lição no meio dessa cura, amém? O título dessas mensagens vai ser Lucas 13:32. Abre aí, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 13 e verso 32, que diz assim: E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Quem falou isso? Jesus. Para quem que ele mandou esse recado? Para Herodes. O foco dessa mensagem aqui seria o quê? Ele efetua curas e expulsa demônios. Duas coisas muito importantes na nossa vida. Ele efetua curas e expulsa demônios. Quem não precisa de um homem assim? Que pode efetuar curas e expulsar demônios. É isso que Jesus faz. Hoje vamos aprender uma cura muito interessante. Mateus 17, capítulo 17, verso 14 ao 22. Vamos lá? É só voltar um pouquinho. Mateus 17, do 14, versículo 14 ao 22. E diz assim: a cura de um lunático. Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se-lhe aos joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Verso 18. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe: Por que não nos podemos nós expulsá-lo? Verso 20. E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Bom, vamos esmiuçar aqui, né? Lembra que nós lemos aqui o título dessas mensagens que nós vamos começar todos os dias pegar uma cura de Jesus? É Lucas 13:32, que vai falar sobre ele efetua curas e expulsa demônios. Amém até aqui? Mas o importante dessa mensagem aqui, que nós vamos ver agora, seria o primeiro estudo que vamos ter desse jovem lunático. Se você pegar um dicionário e procurar o que é um lunático, são pessoas que mudam seu comportamento ou mudam de alguma maneira por causa da lua. Por isso que a palavra lunático. Mateus 17, 14 a 22 vai contar a história desse jovem. E vai contar que esse jovem, muitas das vezes, esse jovem se jogava no fogo e se jogava na água. O pai talvez não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava dizendo para Jesus qual era o problema desse jovem. Nós não conseguimos resolver o problema dele, porque muitas das vezes ele se joga no fogo e se joga na água. Mas aí, o próprio Senhor Jesus repreende eles, né? Vamos ver aqui. O primeiro ato é que os discípulos não puderam curá-lo. Não puderam tirar aquilo dele, né? Então os discípulos começaram a perguntar para Jesus, né? Veja lá o segundo ato, esmiuçar o verso. Eu vou esmiuçar para vocês o verso 17 e 18. Ó. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa. Duas coisas que a geração estava naquele momento: incrédula e perversa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. E a fé é o firme fundamento. Então não adianta você tentar alguma coisa sem fé. Até quando estareis eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazemos-o aqui.
E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou sarado, ficou curado. Quer dizer, o problema dele era um demônio e Jesus expulsou aquele demônio. Mas ele disse aqui o porquê que era o problema deles. Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquela legião? Por falta de fé. Quer ver? O terceiro ato, por que não conseguiram expulsar? 19 e 20, versículo 19. Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus, chamaram ele de canto e perguntaram para ele por que eles não conseguiram expulsar. Ora, é simples. Não é porque eu ando com o presidente que eu sou um presidente. Não é porque eu ando com o policial que eu sou honesto. Não é porque eu ando com um político ou com um ladrão que eu sou ladrão. Não. Diferente. Mas eles andavam com Jesus, mas porém não tinham totalmente o poder de Jesus neles, porque a fé deles eram pequenas. E como se faz para aumentar uma fé, irmão Alexandre? É fácil. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, muito mais a sua fé vai ser acrescentada. Agora os discípulos ficam em dúvida por que não conseguiram expulsar. Ele explica, mas só essa explicação, só que eles estavam sem fé, ou a fé deles era pouca, não adiantava. Jesus dá um pequeno esclarecimento para eles no verso 20, quando ele diz assim, ó: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, quer dizer, se eles tivessem a fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda não, te ensinaram assim? Tá errado. Não é do tamanho de um grão de mostarda, mas é como um grão de mostarda. Por que como? Porque a diferença aqui é que se você juntar todas as sementes das hortaliças, a semente da mostarda é a menorzinha. Só que, porém, ela quando cresce se torna a maior de todas. Quando ela brota e nasce, cresce, ela se torna a maior de todas, né? É assim que é a sua fé. Ela pode parecer pequenininha, mas quando ela vem pro arrebento e fica maior do que tudo. É assim que Jesus estava explicando para eles. Aí Jesus explica claramente agora no verso 21. Olha só. Jesus diz para eles uma casta de demônios. O que é uma casta de demônios, irmãos? A pergunta seria fácil de responder. Se você não tivesse um dicionário, eu também te traria aqui essa resposta. De qualquer maneira, eu falaria para você. Porque não é possível dar um ensinamento sem antes explicar alguns significados da palavra. Casta. O que é casta? Mas, irmão Alex, eu já sei o que é casta. Amém. Então você espera só um minutinho que eu vou explicar para aquele que não tem entendimento. Amém? Aguarde aí que eu já volto. Olha só, casta são grupos de espíritos imundos, irmãos. Como exemplo, uma pombagira, por exemplo, não é um demônio. Uma pombagira é uma casta de demônios. É um monte de demônios que trabalham no mesmo propósito. Entendeu? Zé Pilintra é um monte de demônio que trabalha no mesmo propósito. É um grupo de demônios. Entendeu aí? Então, Jesus explica que aquilo ali dentro do rapaz não era um demônio, era uma legião de demônios, irmãos, que estava trabalhando contra aquele jovem. Então Jesus agora deixa bem claro aonde tem o outro problema. Não foi só a pouca fé. Olha só o outro problema que Jesus aqui mostra para eles também, que eu quero que você se enquadre bem aqui, ó. No verso 21 ele diz assim, ó: mas essa casta de demônios não se expulsa, expulsa senão pela oração e jejum. Pronto. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos dele? Que não foi só a falta de fé. Tem que ter fé, oração e jejum. Para expulsar uma casta de demônios, você tem que ter fé, oração e jejum. 3 coisas importantes que você tem que ter. Às vezes uma legião pegou o seu marido. Uma legião pegou você, pegou a sua esposa, pegou seus filhos, pegou alguém do trabalho. Sei lá, uma legião, uma casta de demônios está trabalhando contra você. Como é que você vai expulsar um demônio desse se de repente Deus querer te usar ali? Se de repente você é cristão e está na sua frente, você vai ficar esperando aparecer um cristão para expulsar aquele demônio. Olha o que Jesus mostra aqui para ele, que ele falou que nós somos discípulos dele, então nós temos que aprender como discípulo. Preste bem atenção que 3 coisas é importante para você ter autoridade sobre demônios. Primeiro, ser de Cristo, lógico, você tem que ser de Cristo. Depois disso, são 3 coisas importantes. Quais são elas? Ter fé. Fé é acreditar que o nome que você vai usar para expulsar aquela legião vai funcionar. Porque é um nome sobre todos os nomes. Jesus. Então você vai ter que ter fé. Amém? Você vai ter que ter oração. Você é um crente de oração? Você ora? Você agradece a Deus na hora que come, que bebe? Você ora a Deus na hora de dormir? Você fala com Deus? Você já falou com Ele em oração? Porque a oração é um ponto muito principal para isso.
Você pode até não ligar para essa pregação, essa mensagem que eu estou te trazendo agora, mas uma situação dessa já aconteceu com você, ou talvez vai acontecer, e aí, como é que você vai sair dessa? Esperar brotar um pastor, um irmão para fazer isso por você? Errado. Deus quer te usar, Deus quer que você seja Atalaia, mas você agora quer que seja outro, não você. E na hora da bênção, seja outro também? Ou você vai ser o primeiro a querer pegar a bênção? Então preste muita atenção que 3 coisas é importante para você mudar a sua vida: fé, oração e a terceira delas, o jejum. Jejum é abstinência que você vai fazer de uma coisa, não para ficar sofrendo, mas você vai alimentar o teu espírito, deixando padecer um pouco a sua carne. Porém, sempre quando eu ensino as pessoas a jejuar, eu falo para elas: irmãos, pelo amor de Deus, não faça um jejum muito longo que você não possa suportar e pecar contra o Senhor. Eu vou fazer um jejum de 5 horas, o cara não aguenta meia hora. Tá passando mal, tá perdendo a cor, daqui a pouquinho vai pro hospital. O que foi? Não, eu sou vaso, não toca em mim que eu sou vaso. Vaso? Que vaso? Preste atenção, faz as coisas com ordem e decência. Se você não aguenta, não faça. Mas faça um período que você possa. Amém? Eu vou fazer um jejum de 1 hora. Amém, você suporta 1 hora? Então vou fazer um jejum de 1 hora. Dentro desse jejum, não é só ficar sem comer não. Dentro do jejum, fale com Deus, ore ao Senhor. Mas eu estou no meio de um monte de gente, tá? Se desliga do mundo e fala com Ele em pensamento. Isso é ficar em espírito. Porque quando você está com a boca fechada e falando, quem é que fala? Seu espírito. Então você vai ficar em espírito quando você está falando com Deus. Ali você está trabalhando e as pessoas ali estão do seu lado, mas você tenta dar importância para Deus. Você está em jejum, em consagração, ainda que alguém te ofereça um lanche, alguém que te ofereça um almoço, alguma coisa, um café, água, o que for. Naquele momento você está em consagração. Você não come, não bebe, não faz nada. Naquele momento você está diante da sala do trono. Aí você está buscando o que de Deus? Fortalecer o seu espírito. Ainda que a sua carne vai lutar para você não fazer isso, mas você vai fortalecer o seu espírito para poder guerrear. De repente você tem um marido numa condição dessa, pombagira, atacando ele, querendo tirar ele da sua vida. Como é que você vai fazer? Você vai fazer da maneira que nós estamos aprendendo aqui nessa lição. Nós estamos pegando o caso do jovem lunático. Por que Jesus está deixando essa lição para você? Por quê? Porque aqueles discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Não conseguiram expulsar. Mas por que não conseguiram expulsar? Porque faltava fé, jejum e oração. Não adianta andar com Jesus sem fé, sem jejum e sem oração. Vamos buscar? Vamos? Vamos começar a mudar nossa vida, nossa prática todos os dias. Se fosse para você fazer dieta, você não faria? Ficaria sem comer, faria isso, aquele outro? Então vamos fazer uma dieta diferente, vamos fazer para Jesus Cristo agora. Tá? Vamos mudar a nossa maneira de ser? Vamos acordar e dar bom dia para Ele. Vamos acordar e vamos falar assim: iniciei agora meu jejum, minha oração. Vou iniciar meu jejum mais tarde, mas eu vou fazer minha oração agora. Fala com Ele. Muda o seu jeito. Assim você vai se fortalecer cada vez mais. E quando aparecer uma pessoa para que Deus queira usar você para expulsar aquele demônio que está nele, ainda que seja um demônio ou ainda que seja uma legião, você terá autoridade. Que vergonha para os discípulos. Tiveram que esperar o mestre chegar. E pensa que o mestre deu um boizinho para eles, uma chancezinha para eles? O mestre desceu o rei neles. Como é que ele fez? Ele disse para eles assim: olha, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Quer dizer que ele não estaria sempre conosco. Uma hora ele ia ter que subir aos céus. E você ia ter que usar os poderes que Deus te deu aqui. Agora, com tudo isso, a pessoa não sabe lidar com nada. Por quê? Porque acostumou a andar com ele, achando que ele protegia. Toda águia, quando cria seu filhote, chega uma certa época, ela tem que soltar ele no ar para aprender a voar. Jesus faz a mesma coisa com você. Você tem que aprender a andar sozinho, varão. Tem que aprender a andar sozinha. Está na hora de usar os poderes que Deus te deu, porque Ele mesmo falou: eis que vos dou o poder. Ele não deixou isso. Quer ver? Dá uma olhadinha? Abre em Marcos. Último capítulo de Marcos. Vamos lá? Olha só. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 16, capítulo 16 e verso 17 de Marcos. E esses sinais seguirão aos que crerem. Vamos emendar essa palavra então com a que eu preguei agora. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Plural. Expulsarão quem? Os demônios. Falarão as novas línguas. Pegarão nas serpentes. E o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. E se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá vendo? Então esse poder que o Senhor está dando aqui, não é para ficar guardado não. Se você anda com Jesus, mostra para que veio. Mostra que você pode fazer alguma coisa. Amém? Hoje, essa é a mensagem. É essa palavra que o Senhor nos deu nesse primeiro estudo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Não costumo ouvir ninguém falar que não foi edificante ou não gostou, porque tudo o Senhor que me dá não vem de mim, vem dele. Agora, quero mandar alguns abraços aqui também, amém? Quero mandar um abraço para a família Patrício, os grupos Família Patrício, o grupo Adoradores, o grupo Estudo da Palavra e a minha irmã Pastora Valene, amém? Também quero mandar um abraço para minha irmã Joana de Anápolis, Goiás, e o grupo Família Abençoada. Tá bom? Quero mandar esse abraço para eles. Deus abençoe grandemente, mas grandemente mesmo, e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.